Começamos agora com a estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente deve adotar uma estratégia nesse momento de diferenciar a situação de seu filho Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, do seu ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro Marcola. Essa é uma apuração minha com o nosso analista de política Caio Junqueira. A avaliação de assessores do petista com os quais nós conversamos é de que é preciso expor que os indícios apresentados até agora contra Marcola são mais graves do que foi levantado até agora contra Lulinha, apesar de, claro, ambos terem vinculação com a empresária e lobista Roberta Luxinga. Separar Lulinha de Marcola é visto no Palácio do Planalto como necessário para tentar reduzir um desgaste eleitoral ao presidente, já que a avaliação é de que a população tende a ser mais crítica sobre irregularidades que envolvem relações familiares em um eventual crime de tráfico de influência. Por quê? Porque é uma avaliação da população, isso costuma ser apontado nas pesquisas qualitativas, de que um pai sabe o que seu filho está fazendo, mas que um patrão não necessariamente sabe o que o seu funcionário está fazendo. Por isso que há uma avaliação de que é melhor separar o filho do funcionário. Além disso, a Polícia Federal ainda não encontrou nenhum contrato assinado ou vantagem concedida pelo governo federal aos clientes da lobista, que se vangloriava em dizer que ela e Lulinha são como irmãos. Abre aspas, somos uma coisa só, dizia Roberta Luxinga. Como nós antecipamos aqui no Bastidores CNN, Lula foi aconselhado a defender que o filho preste depoimento à Polícia Federal e ele repetiu esse discurso em entrevista à Rede Record neste final de semana e a gente vai trazer trechos dessa entrevista daqui a pouco. Mas antes, eu chamo a Larissa Rodrigues para a gente analisar esse cenário. Larissa, nos conte como tem sido essa avaliação dentro do governo federal. Há realmente uma percepção de que Marcola, hoje contra ele, há indícios muito mais fortes do que Lulinha, apesar de que uma coisa, outra coisa, né, Larissa? Não necessariamente o fato de ter menos evidências contra Lulinha pode beneficiar o presidente eleitoralmente, porque o estrago já foi feito. E qual é o tamanho do estrago, qual que é o menor estrago, né? O cálculo é esse agora. Uribe, boa tarde para você e para quem acompanha a gente aqui no Bastidores. Até porque o vínculo familiar e o nome Lulinha faz uma referência direta. O entendimento dentro do Palácio do Planalto é que Marcola as pessoas, às vezes não sabem quem é. Quando se fala ali ou traz qualquer tipo de escândalo, demora um pouco mais para fazer uma ligação, fazer esse vínculo com o presidente da República. E claro, um filho acusado, as denúncias estão acontecendo ainda, mas na opinião ali dos adversários, acusar o filho de qualquer tipo de tentativa de corrupção ou de usar o nome do pai, ele acaba gerando automaticamente essa pressão maior em cima do presidente da República. No final da semana, quando eu conversava com alguns interlocutores ali do Planalto, Uribe, o entendimento era que esses casos, tanto Lulinha quanto Marcola, ainda não tinham impactado tanto a campanha. Tanto que aquela pesquisa que veio na sexta-noite, Datafolha, ela foi menos pior nesse entendimento de que, de fato, as coisas estavam desandando nas intenções de voto. Mas a pesquisa de hoje, ela assusta um pouco mais o Palácio do Planalto e há um questionamento se, de fato, já está prejudicando dentro do eleitorado que até então estava querendo ir com Lula, principalmente depois também do escândalo envolvendo o seu principal adversário do PL na questão do Dark Rossi. Mas essa pesquisa de hoje, o tom é um pouco diferente no Palácio do Planalto. Do que dá para fazer para não deixar que Marcola, Lulinha prejudique ainda mais o andamento da campanha, as intenções de voto, as próximas pesquisas. Tanto que daqui a pouco a gente vai entrar com esse assunto aqui também, o quanto o Palácio do Planalto está tentando inverter a pauta e trazer temas positivos. Porque, de fato, se até sexta-feira à noite era quase que um alívio de que as coisas estavam andando como previsto, a pesquisa divulgada hoje, que a gente também vai detalhar, né, Uribe, durante o decorrer do Bastidores, ela já acendeu mais um sinal vermelho. E por isso as estratégias agora é quanto pode prejudicar menos possível todos esses escândalos envolvendo essas duas figuras. E prejudica menos a questão do Marcola. O filho prejudica muito mais. O nome Lulinha,
que o filho dele é conhecido, também faz um vínculo imediato e quase que responsabiliza o pai também por qualquer tentativa ali, né, seja de lobby ou de tentar usar ali o seu conhecimento e o seu vínculo com o Palácio do Planalto para ajudar outras empresas e outros empresários. Mas o Marcola já é um nome um pouco mais afastado desse Palácio do Planalto, principalmente para o eleitor que não consome tanta notícia assim. É muito mais fácil de compreensão quando se fala de Lulinha, ainda mais no diminutivo. Essa percepção me foi feita por um cientista político, acaba colocando ele como se fosse realmente um projeto do pai e vincula diretamente ao pai, sendo que obedeceria às ordens do pai por serinho. Então também tem essa questão do significado da palavra e da utilização que para o Palácio do Planalto causa muita preocupação. Vamos observar exatamente como vai evoluir essa investigação e se de fato vão aparecer indícios mais fortes sobre Lulinha. Mas uma coisa é certa, né? Indícios de tráfico de influência nós já temos, contrato sendo enviado para Marcola, Roberta Luxinger falando muito de encontros que poderia ter com integrantes do governo. Também a gente precisa compreender se ela falava mais do que fazia, se na verdade ela tinha uma postura ali, que é uma postura de muitos lobistas aqui de Brasília, de contar história para abrir pontes, mas corrupção de fato, fechamento de contrato ainda não. Claro. Desculpa, sabe o que me lembrou, né, esse negócio de tentar usar ali o nome? A gente vê muito isso acontecendo também no Supremo Tribunal Federal. Há muitos advogados que falam ter um vínculo, uma abertura maior no Supremo Tribunal Federal e houve isso muito também nessas articulações envolvendo um pouco os assuntos, dessa troca diversas vezes de advogado por parte do Vorcaro, tentando procurar alguém que tivesse, né, um espaço maior, que fosse mais ouvido dentro do Supremo Tribunal Federal. E algumas vezes isso acontece, há advogados que têm uma relação de conhecimento, de que os próprios ministros respeitam, e outras vezes é mais uma tentativa de se vender. Então esse é um questionamento que recai muito agora em cima da lobista, né? Se ela de fato tinha abertura, portas abertas no Palácio do Planalto e com o próprio Lulinha, ou ela usava do nome de Lulinha e de Lula por realmente ter uma aproximação, uma relação ali considerada de amizade com o filho do presidente, para tentar aumentar um pouquinho o poder que ela teria do que de fato tem. E como que a gente vai chegar à conclusão dessas duas hipóteses? Com as investigações que estão em andamento pela Polícia Federal, né? Vão achar realmente algum contrato, algum encontro que foi viabilizado pela Roberta Luxinger na amizade que ela tinha com Lulinha e Marcola. É isso que a Polícia Federal procura nesse momento.